Saudações, eu sou o William Moraes e eu vou fazer mais um vídeo de perguntas e respostas que eu estava devendo há mais de uma semana. Eu quero dizer antes que talvez esse vídeo tenha ficado grande e aí eu vou dividir em duas partes, como eu já fiz anteriormente, nos dois vídeos de perguntas e respostas anteriores. E também vale a pena dizer que eu organizei todos os vídeos na playlist, se você quiser ver cronologicamente, porque algumas pessoas chegam no canal e tem o último vídeo. Porém, eu acabo considerando coisas que eu já disse antes em vídeos que eu faço depois. Então, se alguém quiser assistir, tá lá a lista. Todos os vídeos tem, quando possível, todos os temas e os tempos na descrição e ou no primeiro comentário do vídeo. Então, se você quiser ir vendo por partes, pode apenas clicar onde você parou e continuar daquele tema. Interessante assistir pelo menos um tema inteiro, né? A maioria dos vídeos tá com essa marcação. Eu sei que alguns vídeos estão bem longos, mas geralmente eu posto na quarta e no sábado. Então acaba havendo 2, 3 dias ou até 4, né, entre um vídeo e outro, para que as pessoas possam ir vendo gradualmente. E esse vídeo aqui vai ser um destes, grande ou dividido em duas partes. Eu tenho que me organizar aqui melhor, mas eu vou começar respondendo aqui a pergunta da Juliana Carvalho. William, sigo vários projetores e nunca ouvi falar sobre o processo de tomada desse corpo físico. Isto é, o nascimento. O espírito está dentro do corpo do feto/bebê? Se não está, quem o anima? Anima esse corpo. Dentro da barriga da mãe. Tenho 3 filhos e é interessante observar o princípio da vida, a forma como fica nítido que o ser humano recém-nascido não tem a menor noção de ter um corpo físico. No início, né, ela está falando. Os bebês observam seus membros corpóreos como que fragmentados, como se não fossem deles ou como se fosse uma unidade. Sou psicóloga e eu mesmo observo em alguns pacientes autistas que, por exemplo, pegam a mão do outro para abrir uma maçaneta. Bom, sobre projetores falarem disso, eu já até escutei. Então, o que eu vou falar aqui acaba sendo um complemento, não que eu não fale umas partes nas quais eu concordo e observo também. Para mim, a conexão ela é feita de imediato. Quando há o momento da gravidez, isso acontece automaticamente e provavelmente com consentimento dos espíritos envolvidos. Como assim? É bem provável que a mãe e o pai tenham conhecido esse espírito antes fora do corpo e tenham concordado em serem os tutores desse espírito que vai chegar. Isso não quer dizer que a pessoa vai lembrar. Provavelmente os pais não lembrarão dessa conversa, desse acordo que é feito, quase que como numa reunião, né? Mas isso não é assim em todos os casos. Acho extremamente importante frisar que não temos uma resposta padrão para todas as situações vividas. Por exemplo, numa situação, não temos uma resposta padrão, porque cada caso é um caso. Ainda assim, é o mais comum, no geral, eu tenho sempre que lembrar de falar disso, ou pelo menos vou tentar que, no geral, os espíritos se conhecem. Há uma conexão de outras vidas, ou até mesmo uma vida apenas de lá. Fica meio que combinado, ó, vai lá, se você realmente conseguir chegar nesse ponto, eu vou ser seu filho, você vai ser minha mãe, e é isso aí, vamos lá. Essa prévia combinação acontece de várias formas, incluindo essa adaptação no meio do processo. Isso por quê? Porque, primeiro,
não é certeza que as pessoas vão se tornar pais e mães. Existe sim o livre-arbítrio dentro de toda a gama de possibilidades do caminho. Pode ser que a pessoa simplesmente não chegue nesse ponto por escolhas e defina que não vai acontecer. Mas uma vez que acontece, a conexão é estabelecida de imediato, mas o espírito não vai entrar no corpo da mulher automaticamente e provavelmente isso não acontece nos primeiros 3 meses, apesar de haver uma conexão, haver um compromisso assumido. Os tibetanos, se eu não me engano, eles acreditavam que a alma ela entrava no corpo da criança com 3 meses de idade. Curiosamente, Eita, avião. Eu tento não cortar, mas já passaram 2 aviões aqui, vocês perceberam? Enfim, retomando, curiosamente, a ciência comprova que o sexo da criança é definido aos 3 meses. E, mais curioso ainda, a glândula pineal, se não me engano, é formada, termina a sua conclusão aos 3 meses de idade. Então, é quando fica definido o sexo e seria quando o espírito, na maioria dos casos, começa aquela fase de adaptação dentro da barriga da mãe, mas não ficando o tempo todo. É como se a criança estivesse dormindo mesmo e ele está em projeção, mas há uma conexão com o corpo, ele começa a assimilar isso aí. Por quê? Porque a consciência ela vai precisar se adaptar a um funcionamento bem menor do que o de costume, do que ela está vivenciando no momento. O equipamento, o cérebro do bebê, é uma estrutura que não vai permitir que ela opere em sua totalidade. Aliás, isso não vai acontecer nem durante a vida inteira, porque não cabe muito da consciência aqui. Porém, quando o bebê, menos ainda, obviamente. Então, essa adaptação é gradual e depende muito de nível de desenvolvimento prévio dessa consciência. Ou seja, se for uma consciência muito desenvolvida, é bem capaz que ela fique ali do lado da mãe, acompanhando, até mesmo antes da gravidez, né? Ou durante a gravidez ainda mais, fica mais próximo da mãe, não vira um encosto não, tá? Mas ali, fica ali às vezes, enfim. Há essa conexão. Alguns, porém, dependendo do nível de desenvolvimento, vão ficar como que num sono. Vai ficar mais para fora, em projeção, sonhando, não vai lembrar, não vai sair tanto com a forma anterior. Porque, assim, enquanto a criança está na barriga e ela está fora, é bem comum ela assumir a forma anterior. Principalmente se ela tiver um desenvolvimento muito grande. Se não, ela fica como que sonhando. E aí é tudo muito disforme, é aquela coisa mais assim de sonho mesmo. E isso não tem como dizer como vai ser para cada pessoa. O que sabemos é que, ou pelo menos observamos, e isso eu já pude ver em experiências, não posso dizer que é verdade, não tem como eu dizer que nada aqui é verdade, eu não ofereço certezas, o que eu posso dizer é embasado no que eu estudei em teoria e em prática, e observação na prática. Na maioria das vezes, primeiro em prática para depois tentar entender o que é isso e pesquisar e ver o que outras pessoas falam para ver se corrobora, se pega ali o espiritismo que eles falam, faz sentido isso aí, hein? Então, isso é uma coisa que depende muito de cada caso. Então, baseado nisso, o que eu diria é que os primeiros 5 anos, acho que antes era até mais, era até 7 anos, em torno de 5 e 7 anos, acho que agora está diminuindo bastante, a criança está numa fase de estágio quase. É muito comum que nesse período ela ainda tem alguns resquícios da vida anterior vazando para cá. As crianças que se lembram de outras vidas, já comentei isso em outro vídeo, geralmente vai até os 5 anos.
Depois disso, parece que é selado, parece que firma ali no corpinho novo, e aí o esquecimento vem e a criança consegue focar naquela vida que ela vai vivenciar. Então, até os 5 anos é basicamente como se fosse um estágio, que geralmente acaba ficando, né? Mas a memória contínua, ela começa mais ou menos ali a partir dos 5 anos de idade para frente. E aí a individualização nova acabou se firmando. E sim, é uma coisa que é muito mágica. E se a gente parar para pensar, indo além da ciência, porque a ciência ela analisa o indivíduo como o cérebro dele, né? A formação do cérebro é que define o pensamento e é isso que define a existência da pessoa. Eles não cogitam a consciência além do cérebro. E faz até certo sentido, porque se você pegar aí a neurociência ou o que for que estuda o cérebro, se você pegar um bom neurocientista que realmente é estudado, ele vai dizer que o conhecimento do funcionamento do cérebro é muito pequeno ainda. Então, para que tentar voar se você não consegue nem andar direito, né? Eles estão ainda firmando esses passos. Por isso, existe um caminho muito grande entre andar, aí depois teria que correr, depois saltar e depois voar. Então, eles simplesmente ficam com o que é observável. E isso é o observado. A criança, ela tem um funcionamento com o cérebro em formação, e eu posso estar errado. Porque, sim, já estive errado antes aqui no canal, né? Mas a minha memória é boa, então eu li em algum lugar, o que não quer dizer que seja verdade. Fica aí a dica para pesquisarem, porque, enfim, informações são informações, né? Mas eu acho que o cérebro, pelo que eu li, pelo que eu lembro, o cérebro está em formação até os 25 anos de idade. Mentira, eu pesquisei aqui depois de gravar o vídeo e a informação que tem é que quando chegamos aos 13 anos, nosso cérebro está totalmente formado em tamanho, mas ele continua em grande expansão interna. A matéria branca fica mais espessa, as sinapses são podadas e lentamente, muito lentamente, a capacidade de pensar estrategicamente sobre nossas necessidades e as necessidades dos outros se desenvolve. Aos 25 anos, a remodelação chega ao fim. Mais uma vez, ele vem com alguns efeitos colaterais positivos. Nesta época, a maioria de nós sabe como controlar nossos impulsos, planejar e priorizar bem e organizar nossas vidas de uma forma que nos leve aos nossos objetivos finais. Nós, portanto, finalmente crescemos, nos tornamos mais maduros, até parece. Mas, enfim, eu acho que é uma questão disso de amadurecimento, pelo menos, da massa cerebral, né? E isso afeta o funcionamento dela, nos afetando consequentemente. E a ciência fica como aquele personagem do Ariano Suassuna, o Chicó do Alto da Compadecida, acho que era ele mesmo, não era? Que dizia, não sei, só sei que foi assim. E a ciência é mais ou menos isso, ela foca no que é medido. Ela sabe que 2 pessoas geram outra pessoa, porque está acontecendo aí o tempo inteiro. Mas o que é uma pessoa, isso já é uma coisa mais complexa e eles deixam de lado porque não pode ser tão medido assim. A psicologia é uma nova ciência que tenta desvendar isso, mas também tem os seus limites, ela vai até onde ela consegue mapear, ela precisa disso, né, desse chão, e isso não é ruim, é uma questão, como eu disse, de etapas. É preciso mapear essa parte para ir um pouco além. Eu acho até que deveria ir um tanto mais, mas aí a gente volta a esbarrar naqueles assuntos sobre ciência, sobre limitação, sobre arrumar alguém que vai permitir esse estudo, que vai realmente contribuir nessa pesquisa, e aí a coisa, enfim, acaba ficando ainda muito em cima vamos observar isso aqui o máximo possível do que a gente já mapeou
porque ainda é novidade, né? Então vamos testar isso aqui até termos certeza do funcionamento disso, que também acaba sendo complicado, porque cada pessoa é uma pessoa, por mais que tenha a mesma base, existem diferenças. Então, eu acho isso tudo muito mágico, tirando essa parte científica de isso define aquilo, indo para além, é um ser humano gerando outra entrada de vida neste mundo. E isso não pode ser deixado de lado. É uma responsabilidade tremenda, talvez a maior, eu acredito que seja a maior responsabilidade que alguém pode ter e o maior desprendimento de si mesmo e trabalho a ser feito aqui. E o papel da mãe e do pai é extremamente importante, sim. Nós somos tanto, na minha opinião, produto do meio no qual estamos vivendo, quanto dos que a gente já viveu antes, as nossas vivências anteriores. Então, é uma matemática ali dentro dessas duas condições. Claro que as condições de vida de uma pessoa vão acabar moldando ela um tanto mais, mas existe já uma certa tendência, não é igual naquele filme Soul, da Pixar, que aquilo é uma piada de como as personalidades são entregues, não é bem assim. A coisa é formada durante toda a infância, né? O ego, ele é consolidado juntamente, enfim. Mas isso com uma certa inclinação já do espírito que vem já com acaba ecoando, né, de outras vidas, uma certa tendência, que ele vai puxando para cá e tudo mais. Isso aí é muito fácil de observar em filhos que são criados com as mesmas condições, com os mesmos ensinamentos. E usando isso como ponte, como fica o desencarne da criança quando acontece? Cada caso é um caso também. Às vezes a criança assume a forma da vida anterior quase que automaticamente, às vezes não, às vezes ela fica, dependendo do nível evolutivo da consciência, ela fica naquela forma de criança que ela acabou de se moldar, né? Ela estava trabalhando nisso, então ela acaba ficando um pouco presa ali, dependendo da condição que acontece, e isso não tem como falar que foi este caso ou aquele caso. São possibilidades e aí fica aberto a todas elas. O que eu já vi do lado de fora foram crianças que, por exemplo, estavam em sofrimento, por assim dizer. Eu não sei se elas morreram nesse período de adaptação ou pós-adaptação, acabaram de se adaptar, porque eu cheguei num lugar onde havia uma mulher cuidando de um monte de crianças. E essas crianças, elas tinham um tom acinzentado, elas eram quase que todas cinzas, pareciam uma creche, uma coisa assim. Eu cheguei no lugar e tinha uma mulher servindo bolinhos, essa mulher me viu e não se incomodou com a minha presença, e acho que ela entendeu, né? Provavelmente sabia mais do que eu o que eu estava fazendo ali. E eu estive ali por um breve momento no qual eu olhei todas aquelas crianças, eu vi ela colocando bolinhos, parecendo cupcake, com velinha, na frente de todas elas. E eu captei mais ou menos a ideia do que seria. E é meio estranho, mas era um aniversário de todas, era como se fosse comemorar, cantar parabéns para todas elas. E as crianças estavam tristes, sentadas em mesinhas pequenininhas, assim, bem tristes. E eu vi uma menina, parei na frente dela, ajoelhei e sorri, conversei como se fosse uma criança, né? Porque naquele momento ela era uma criança. E eu perguntei se era aniversário dela. Ela balançou sua cabecinha, muito triste. E eu perguntei se eu podia dar um abraço nela. E ela falou que sim. E aí eu abracei com toda a ternura e carinho que eu podia passar. E eu sei que eu passei energia nesse processo, porque quando eu me afastei, essa criança tinha ganhado um pouquinho de cor. E ela quase sorriu para mim nesse processo. Então, para vocês verem que existem crianças lá sim, mas aí assim, existe espírito que já sai e já muda completamente. Existem crianças que ficam nesse processo por um tempo. É bem provável que algumas fiquem nesse processo porque elas já vão ser reencaminhadas para outra situação, para nascimento,
às vezes até na própria mãe um pouquinho depois, a mãe precisava passar por aquele processo de perder aquela criança, não é impossível. É só um adiamento. Então são muitos e muitos casos nesse aspecto de perda. E falando de um assunto que talvez seja, que vai acabar gerando perguntas, então eu já vou me antecipar, que é bem delicado, que é interromper a vida de uma gestação, né? Isso é muito complexo também de dizer, cada caso é um caso extremo. Sim, existem casos, o espírito fica um tanto ressentido por causa da expectativa, por causa da falta de compreensão, depende muito do nível evolutivo dessa consciência. Mas alguns, a maioria, acaba sabendo previamente que aquela possibilidade da vida ser interrompida é muito grande, que não ia acontecer. Alguns espíritos são, inclusive, pequenos mestres que estão ali só para ajudar, ou se tornam, né? Acabam fazendo esse link temporário apenas para ajudar a mãe a passar por aquele processo, porque ela precisa passar por aquilo. Então, ele sabe que ela vai tomar aquela decisão, então ele acaba não colocando nenhuma criança ligada. Então, são vários casos. Eu poderia até dizer que não recomendo. A minha visão sobre isso mudou. Por causa de uma experiência que eu tive num lugar de crianças que não eram bem nem crianças. Elas estavam meio que na forma de feto. Mas eram consciências específicas de situações específicas, casos específicos, mas que havia, sim, esse sofrimento pela rejeição. Era um campo cheio deles e foi bem triste, bem pesado. Mas vamos ser bem honestos também e entender que também, por outro lado, existem as possibilidades de eu vou gerar uma vida em condições péssimas. E isso vai ser péssimo para essa vida. E muita gente pode dizer, eu não vou interromper essa gravidez para não gerar um obsessor, uma obsessora que vai me perseguir, que não vai me perdoar e tudo mais. Por outro lado, existem obsessores encarnados também, né? Então, gerar um processo de sofrimento aqui também é possível. A questão toda são apostas, são escolhas, seguir um tanto da intuição, tentar fazer a escolha mais benéfica possível a todos os envolvidos. Para isso é muito necessário buscar conselhos com seus guias, mestres, mentores que ficam te assessorando no processo. Eles não vão te dar a resposta. Eles vão te dizer, eles vão ser honestos de falar, olha, esse caminho aqui vai gerar certos desafios. Esse outro caminho vai gerar outros desafios. Você não quer desafio? Não exista. É simples assim. E isso não tem como. Mas acho que eu posso ter divagado demais. Eu só estou tentando antecipar algumas perguntas que vão ser feitas colocando tudo dentro do mesmo tema, que é complexo, é delicado, sim. Acho que todos nós ganhamos quando começamos a respeitar a escolha dos outros. Não tem como vivermos. A gente não vive bem nem a nossa vida e a gente fica tentando dizer como o outro poderia viver melhor especificamente, quando na verdade não temos certezas. A gente tem que admitir, não temos. Acho que isso de assumir uma investigação, um papel de investigador, é assumir um papel também de eterno aluno, de eu estou aprendendo. Vamos ver o que eu aprendo durante o processo e também aprender a aprender. A gente busca, como eu falei no início, né, respostas que simplesmente equalizem tudo. Isso não existe. Uma situação gera infinitas possibilidades e que não existe sempre uma resposta para uma situação. Então vamos aprender que a gente tem muito o que aprender, a pesquisar, e eu acho muito interessante isso, porque esse caso que eu citei da menina cinza, essa experiência que eu tive, alguns tempos depois, eu acho que foi no canal do Wagner Borges, não sei se eu já comentei isso aqui, mas ele falou uma coisa específica disso, alguma coisa nesse sentido de que elas tinham a cor cinza. Então vejam que é uma coisa muito específica que eu percebi
e outro percebeu, e você já dá uma atenção maior para aquilo de falar, ó, isso já é um indício maior. Isso é para bater martelo e falar, é assim? Não, mas já é um indício que você já coloca ali um tim, né? Uma observação naquele tema. E é assim que são validadas, a partir do tempo, as considerações. Mas continuo dizendo que são considerações que devem ser tomadas como algo a ser averiguado. E volta naquele eterno pode ser, pode não ser. Então, como a gente realmente ganha fazendo o melhor que a gente pode fazer em todos os casos? Vai cuidar de uma criança? Tente fazer da melhor forma possível. Vai optar por não trazer uma criança a este mundo? Trabalhe isso em você, inclusive para essa questão de culpa. Porque, sim, existe uma questão de responsabilidade. Existe outra de culpa. Já comentei aqui que ser culpado parece conferir certo peso extra para algo que não deveria ter, já é complexo demais. Então, a responsabilidade, ela te dá uma parte daquilo ali que tem que ser trabalhado, mas o outro também é responsável por tudo que está acontecendo na vida dele, até mesmo quando é uma situação dessa de aceitar nascer novamente. Delicado, né? Enfim, é um tema muito específico, por isso ficou como um vídeo só. E eu vou fazer a gravação agora de outras perguntas para colocar no sábado, talvez um pouquinho maior, igual eu fiz da outra vez, mas vamos indo. Hasta!